Agora vamos dar início à segunda parte, né? Falando aí sobre áreas de triângulos. Vamos lá. Sobre áreas de triângulos, então, vamos considerar aqui um triângulo ABC. Esse triângulo ABC, ele vai ter uma base, tá certo? Medindo B e uma altura medindo H. Perceba que a altura representada aqui por essa linha tracejada, ela é uma altura, certo? Que forma 90 graus com a base AC, ok? Então, para você determinar a área desse triângulo de maneira prática, a gente vai ter aí a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Em outras palavras, a área de um triângulo é igual a metade do produto da medida da base pela medida da sua altura. Beleza? Então, isso é uma maneira bem simples de se calcular a área de um triângulo através da medida da base pela altura. Então, vamos lá. Adiante, vamos ver alguns casos particulares, onde precisamos calcular as áreas de triângulos. Então, eu tenho aqui a área do triângulo retângulo, por exemplo. Então, tem aí a representação de um triângulo retângulo, a hipotenusa BC, aqui eu tenho a base AC e eu tenho aqui o outro cateto, que representa também a altura. Perceba que no triângulo retângulo colocado nessa posição, esse cateto é ou possui a mesma medida da altura desse triângulo em relação à base AC. Então, quando você tem um triângulo retângulo que possui essa disposição aqui, se você pegar a medida da base, multiplicar pela medida da altura e dividir por 2, você também encontrará a medida da área desse triângulo retângulo. Outro caso especial é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero se caracteriza por ter os três lados com a mesma medida. Perceba que aqui eu tenho um L, aqui eu tenho um L e aqui embaixo eu também tenho L. Essa altura, ela divide o lado, ok? Essa base aqui, em dois segmentos de mesmo tamanho. Por isso que aqui está metade de L e aqui está metade de L. Mas em linhas gerais, aqui também mede L. Então, o triângulo equilátero, se você quer determinar a sua área a partir do momento que você sabe a medida do seu lado, só basta aplicar diretamente aqui. A área é a medida do lado elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. A gente não vai se preocupar em demonstrar essa fórmula, até porque o objetivo é recapitular, é revisar com vocês como se calcula a área de um triângulo equilátero nesse momento. Outro caso particular aqui que a gente vai trabalhar é uma resolução de exemplos, tá certo? A gente tem aqui 3 exemplos que serão utilizados como representação de exemplificação dos 3 casos anteriores. Então, na letra A, eu tenho um triângulo, vocês podem observar, onde desse triângulo possui algumas medidas e eu quero saber qual é a área desse triângulo, onde as medidas dele estão em centímetro, tá? As suas medidas estão em centímetro. Então, eu tenho aqui a altura H, que eu desconheço, a gente não conhece, e a gente tem a base, certo? Que está relacionada a essa altura, medindo 3 mais 3, 6. Então, eu tenho uma base que mede 6 e a altura em relação a essa base mede H. Então, o que é que eu percebo? Eu quero calcular a altura desse triângulo, mas eu quero calcular a área desse triângulo, mas eu não conheço a medida da sua altura. Então, eu vou ter que me utilizar de alguma estratégia para encontrar essa altura. Mas perceba que ele dá o 5. Esse 5 aqui vai nos ajudar bastante, até porque essa altura, como vocês percebem, ela está determinando nesse triângulo 2 triângulos retângulos. Ótimo! Se eu tenho esse triângulo retângulo aqui, por exemplo, então esse meu 5 será a hipotenusa, esse meu 3 cateto e a altura cateto também. Então, o teorema de Pitágoras entra em cena. Pelo teorema de Pitágoras, eu tenho 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 3 ao quadrado, que é a medida da base desse catetozinho aqui, tá certo? E h ao quadrado, que é o outro cateto, que representa a altura. Logo,
25 igual a 9 mais h ao quadrado é o que eu terei. Subtrai 9 de ambos os lados, ficaremos com 25 menos 9 igual a h ao quadrado, ou seja, h ao quadrado tem que dar 16. Se h ao quadrado vai dar 16, então h mede 4. Se h mede 4, meu problema já está praticamente solucionado, porque a partir do momento que eu descobri a altura, aplicando diretamente na fórmula da área de um triângulo, eu tenho medida da base. Agora eu estou olhando para o triângulo ABC, o triângulo maior, que é o que eu quero calcular a área. A medida da base, que mede 6, vezes a medida da altura, que mede 4, que acabamos de encontrar, multiplicamos e dividimos por 2. Vai dar 24 dividido por 2, 12 centímetros quadrados. Esta é a área do triângulo do exemplo A. No exemplo B, nós temos um triângulo retângulo de base 14 e de altura 5,5 centímetros. Ambas as medidas estão em centímetros, como já fala o enunciado do problema. Aqui eu não preciso me preocupar com o teorema de Pitágoras, porque eu já tenho as informações diretas. Medida desse cateto, que é a base, medida desse cateto, que tem a mesma medida da altura, e aí eu vou aplicar diretamente na fórmula. A área desse triângulo do item B vai ser base vezes altura dividido por 2. Em outras palavras, 14 vezes 5,5 dividido por 2. 14 vezes 5,5, 77. Dividido por 2, 38,5 centímetros quadrados. Certo? Espero que vocês estejam aí acompanhando. Vamos ao exemplo C. No exemplo C, eu tenho um triângulo. Exatamente, um triângulo equilátero. Perceba que todos os seus 3 lados têm a mesma dimensão, a mesma medida. Uma fórmula direta que nós vimos para determinar a área desse triângulo equilátero é: a área de qualquer triângulo equilátero será igual à medida do lado elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Só precisaremos substituir o 4 no lugar da letra L, que representa o lado. Então, ficaremos com 4 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes raiz de 3 dividido por 4. Dividiremos aqui o 16 por 4, vai dar 4. E essa raiz de 3 aqui, como é um número irracional, deixaremos dessa forma representada, tá certo? Então, eu tenho 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área do triângulo equilátero, de lado 4 centímetros. Espero que vocês tenham compreendido os 3 exemplos. Mais adiante, temos ainda como um caso particular a área de um triângulo por meio da trigonometria. E preste atenção, esse caso é muito interessante. Talvez nem todos conheçam, mas a partir de agora entenderão. Suponha que eu tenha um triângulo, onde nesse triângulo eu conheça a medida de 2 lados e a medida do ângulo entre esses 2 lados. Por exemplo, tenho aqui o lado B, tenho aqui o lado A e tenho o ângulo formado entre esses 2 lados, que medem B e que medem A. Se eu quiser, ou se eu precisar determinar a área desse triângulo, basicamente usaremos o lado A multiplicado pelo valor da medida B, repetindo, a medida A multiplicada pelo valor da medida B, vezes o seno do ângulo entre esses 2 lados. E depois dividimos por 2. Então, um exemplo aí para que a gente possa compreender é o seguinte: determine a área do triângulo abaixo. Coloquei aqui um triângulozinho, pessoal. Observe que eu tenho a medida A, 6 centímetros, a medida B, 8 centímetros e o ângulo entre A e B, 30 graus. Aplicação direta da fórmula. Substituindo, eu tenho aqui a fórmula medida A vezes medida B vezes o seno do ângulo entre A e B, certo? Então, eu pego e divido por 2. Substituindo, A mede quanto? 6, está aqui. B mede 8, aqui está. Seno do ângulo que está entre esses 2 lados indicados é o seno de 30. Ora, tudo isso multiplicado divide por 2. Fazendo essas continhas rápidas, teremos 6 vezes 8, 48. Vezes seno de 30, 1 sobre 2. E divide tudo por 2. Um detalhe importante para vocês não escorregarem aqui, 48 vezes meio, qualquer número multiplicado aqui, qualquer número natural multiplicado por meio, nós teremos
o resultado como a sua metade. Por quê? Multiplicamos pelo numerador e dividimos pelo denominador. 48 vezes 1, 48. 48 dividido por 2, 24. 24 dividido por esse 2, que está aqui embaixo, vai dar 12 centímetros quadrados. Esta é a área desse triângulo do nosso exemplo. Indo mais adiante, veremos a área do triângulo sendo conhecido os 3 lados que ele possui. Então, imagina que você tem lá um triângulo onde você nem conhece a altura, você não tem a medida do ângulo entre 2 lados dados, nele não é equilátero, mas você tem apenas as 3 medidas que ele indica lá. Então, é possível encontrar essa área? Com certeza. Então, veremos aqui a situação. Primeiro, para calcular essa área, determinaremos o semiperímetro. Para quem não conhece, semiperímetro soma a medida ou soma as medidas dos 3 lados e o resultado final divide por 2. É você somar as medidas dos 3 lados e dividir por 2, você encontrará o valor de P, chamado semiperímetro. E logo em seguida, aplica aqui, nessa formulazinha conhecida como a fórmula de Heron. Ela é muito usada quando não conhecemos a altura do triângulo, por exemplo. Então, ficará raiz quadrada de semiperímetro vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Resolvendo essa raizinha, você encontra a área desse triângulo. E um exemplo prático aqui, para que a gente feche essa compreensão, né? Eu tenho um triângulo, tem seus lados medindo 5 centímetros, 12 centímetros e 13 centímetros. Calcule a área desse polígono. Se ele dá a medida dos lados, então a gente tem como primeiro passo calcular exatamente o semiperímetro. O semiperímetro será a medida dos 3 lados somadas dividido por 2. Então, somamos 5 mais 12 mais 13 centímetros dividido por 2 vai dar 30 dividido por 2, que é igual a 15. 15 é o valor de P, semiperímetro. E o segundo passo, aplicaremos os valores na formulazinha de Heron. Aí aqui a gente estabelece, pessoal, 5 é o valor de A, 12 é o valor de B e 3 é o valor de C. Essa ordem não importa, eu apenas escolhi de forma aleatória, tá bom? Se você inverter, vai dar no mesmo. Logo, o valor de P é 15, então vai ficar 15 vezes 15 menos 5 vezes 15 menos 12 vezes 15 menos 13. Calculando o que está dentro dos parênteses, teremos 15 vezes 10 vezes 3 vezes 2, que a multiplicação será 900. E a raiz quadrada de 900 é 30, porque 30 vezes 30 dará também 900. Ficou claro? Então, a área do triângulo é 30 centímetros quadrados.